No vídeo passado falamos dos atributos do olho de Horus, o símbolo egípcio antigo que representa força, poder, proteção, clarividência e saúde. Ele é um dos símbolos mais conhecidos do Egito Antigo e é usado até hoje em diversas culturas no mundo, inclusive no cristianismo, e é sobre isso que vamos comentar hoje. E o que talvez te chamou a atenção até aqui foi como esse símbolo de cultos pagãos foi parar no cristianismo. Eu sei que você está curioso para descobrir tudo isso, mas antes quero pedir que colabore com nossos esforços para produzir este conteúdo que não foi fácil. Deixe seu like, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe e comente. Vamos lá! É importante salientar que, segundo as histórias que ouvíamos contar até hoje, o cristianismo é uma religião fundada pelos seguidores de Jesus Cristo. Se fizermos essa pesquisa no Google, quem fundou o cristianismo? A resposta é: o cristianismo surgiu a partir da doutrina dos homens que seguiram Jesus Cristo. No entanto, como sabemos, o olho de Horus é um símbolo pagão. Então, como assim ele foi inserido no cristianismo, se Jesus abominava estas práticas? Para isso, precisamos voltar no tempo, até o século IV d.C., onde os cultos pagãos reverenciavam a grandeza de seus deuses e a adoração se estendia por vários templos de Roma. As divindades mais veneradas na época eram Júpiter, Juno, Minerva, Marte, Vênus, Saturno e o poderoso Deus Sol. Aqui adentraremos na raiz desta história. É importante saber que nessa época, o cristianismo era uma religião ilegal em Roma e um imperador era visto como o representante dos deuses na terra, e ele era responsável por promover o culto aos deuses. O que talvez você não saiba é que nessa história os maiores personagens são Constantino, o homem que mudou o rumo do cristianismo, sua mãe Helena, a mulher que lutou para dar voz aos cristãos, e seu pai Constâncio, um imperador pagão romano que cultuava o Deus Sol invicto. Ele ordenou que os cristãos fossem perseguidos em seus domínios, que incluíam a Gália e a Britânia. Ele perseguia os cristãos que eram frequentemente acusados de crimes, como traição e blasfêmia. Eles também eram vítimas de violência física e psicológica. Alguns cristãos eram mortos, outros eram torturados, e outros ainda eram forçados a renunciar à sua fé. E para deixar essa história ainda mais intrigante, sua esposa Helena, mãe de Constantino, era uma cristã que acreditava em Jesus. Não sabemos se ela foi perseguida como cristã durante o reinado do seu esposo Constâncio. No entanto, é possível que ela tenha sofrido discriminação por causa de sua fé. Após a morte de Constâncio, Helena tornou-se uma figura ainda mais importante na história do cristianismo. Ela financiou a construção de igrejas e santuários em todo o Império Romano e ajudou a promover a religião em todo o mundo. Ela também foi uma importante defensora da peregrinação a Jerusalém, que era um importante destino para os cristãos. Helena morreu em 330 d.C. e foi enterrada na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Após sua morte, a Igreja Católica reconheceu como santa, e até hoje ela é conhecida como a Santa Helena. Como visto, Constantino cresceu dividido. No entanto, sempre seguiu o paganismo, religião do seu pai Constâncio. Após sua morte, ele se tornou o imperador do Ocidente. 2 anos depois, se converteu ao cristianismo. Foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, e sua decisão teve um impacto significativo na história da religião. Sua conversão até hoje é controversa. Alguns acreditam que foi uma farsa, uma manobra por interesses políticos. Outros dizem que foi verdadeira e que houve influências de sua mãe, Helena. O que você acha? Lembre-se que um imperador era responsável pelas religiões e política, e o cristianismo estava crescendo.
Será que ele quis trazer o cristianismo para o seu lado, vendo seu grande crescimento? De acordo com Eusébio de Cesareia, Constantino estava marchando para Roma para enfrentar seu maior rival, Maxêncio, na Batalha da Ponte Milvio, em 312 d.C., quando teve uma visão. Ele viu uma cruz flamejante no céu com as palavras in hoc signo vinces, que significa sob este sinal vencerás. Constantino interpretou a visão como um sinal de Deus e ordenou que seus soldados pintassem a cruz em seus escudos. A batalha foi um sucesso. Ele derrotou Maxêncio e se tornou o único imperador do Império Romano. Após sua vitória, ele emitiu o Édito de Milão em 313 d.C., que legalizou o cristianismo no Império Romano. Ele também convocou o primeiro concílio de Niceia em 325 d.C., que definiu os principais dogmas da Igreja Católica. Historiadores acreditam que o sinal visto por ele foi a junção do Deus Sol, o Deus do seu pai representado pelo fogo e Jesus Cristo cultuado por sua mãe, representado pela cruz, tornando seu símbolo de proteção, poder e força. A cruz em chamas. Horus entra nessa história por estar associado ao Deus Sol do seu pai, que é a representação dos deuses solares do Egito Antigo, e assim ele uniu paganismo e cristianismo em seu símbolo de força. O fato é que Constantino não inseriu somente o Deus Sol no cristianismo, mas diversos costumes, e eu poderia aqui citar vários. Sobre as evidências não se sabe ao certo sobre estas provas, já que muitas delas ficaram no tempo. No entanto, historiadores acreditam que Constantino trouxe muito do paganismo de Roma para a Igreja Católica. Isso não temos como negar. É só darmos uma olhada com atenção e logo veremos muito de Roma no cristianismo. E foi assim que o olho de Horus foi inserido no cristianismo. E apesar de controverso, até hoje é comum vermos cristãos usando estes símbolos romanos, como a cruz e o olho de Horus, que representa a proteção, o poder e força. Então, se você queria saber como o olho de Horus entrou no cristianismo, isso se deve à intrigante história de Constantino e sua família. Se você gostou desse vídeo e quer colaborar com nossos esforços, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com um amigo em algum grupo do Facebook ou WhatsApp que você participa. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo vídeos como este. Gratidão.